Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus. Olha, amada, hoje o Senhor trouxe uma palavra para nós abençoada, como todas são, né? Mas tem palavra que é muito gostosa de ouvir, né? Menos confrontante e mais confortante, não é assim? Mas tá tudo bem, trava a língua aqui da pastora Luana. Amada, eu já quero pedir para você que se você for inscrita aqui no canal, você, sabe esse joinha que tem? Me ajuda dando joinha, em nome de Jesus, hein? Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, porque aqui embaixo tem a teclinha compartilhar. Quando você clica nela, aparece o link. Você copia o link e pode compartilhar até no particular com sua amiga no WhatsApp, tá bom? Mas compartilha, leva a palavra de Deus para outras mulheres também. E se você não está inscrita no canal, amada, eu já quero pedir para você, clique aqui em inscrever-se. Aqui, esse horário das 15 da tarde é a ministração da palavra, mas a gente já teve a oração da manhã, que é uma palavra que o Senhor vem nos instruindo. À noite também, às 18 horas, a gente fala de Jesus Cristo o dia inteiro, tá? Então, se você está buscando instrução, palavra, comunhão e sabedoria divina, amada, é aqui, esse canal tá certinho, pode clicar e inscrever-se, inscreve-se no canal e depois ativa o sininho das notificações, clique em todas para você receber a notificação do YouTube toda vez que tiver um vídeo novo. E é claro, né, compartilha depois que você terminar de ver esse vídeo, porque assim, outras irmãs também têm que ter acesso as maravilhas que o Senhor tem derramado nas nossas vidas através dos vídeos do canal. Eu não sei como tem sido para você, mas para mim tem sido uma bênção. Permitir que Deus use a minha vida dessa maneira. Requer também que eu venha priorizar, né, esse momento, fazer me organizar dentro das minhas funções, das coisas que eu tenho para fazer, para ter o tempo para gravar esses vídeos. Amada, você tem ideia? São 21 vídeos por semana. São 3 vídeos por dia. E o Senhor, ele tem dado graça, sabe? Eu não... Às vezes meu marido até fala, porque ele não acompanha muito essas gravações. Meu esposo fala, mas amor, você escreve um roteiro? Não. Eu medito aqui na palavra, o Senhor vai dando a orientação e eu vou fazendo conforme o Senhor orienta. Eu posso falar uma coisa para vocês, tem sido maravilhoso para mim. Que eu sempre falo para vocês o seguinte: leiam a Bíblia, né? Busquem a palavra de Deus. Eu já fazia a leitura da Bíblia, já buscava a palavra de Deus, já li a Bíblia, enfim, sempre. Mas estar aqui hoje gravando esses vídeos para vocês, né? Permitindo que o Senhor venha usar na minha vida com a autoridade e graça dele. Todas as vezes que eu tenho que ministrar a palavra, eu tenho que meditar, e o Senhor já fala comigo de uma forma, eu estou buscando a presença de Deus também, para que Ele possa derramar a graça dEle e eu venha ter a revelação da palavra. Amadas, eu também sou alcançada, também sou tocada, o Senhor também fala comigo. Porque nós que estamos aqui do outro lado, ministrando a palavra de Deus, seja no púlpito, ou seja aqui agora, o Senhor, Ele fala conosco, e muitas vezes a palavra, ela vem para nós, porque nós também temos as nossas aflições, nós também temos as nossas necessidades como seres humanos, né? E o Senhor, ele ramifica, né, em nós toda a graça dele através da própria palavra. Então é muito maravilhoso, sabe? Você ter essa conexão com Deus, você se permitir. Então, se você de repente tem algum chamado, se você de repente tem buscado em Deus, se permita fazer as coisas para a obra de Deus. Ah, pastora, mas você está falando de vídeo? Não estou falando de vídeo, estou falando da obra de Deus. Ela precisa de tanta gente, sabe? Eu vejo também que está muito carente de pessoas a obra de Deus, de pessoas que têm vontade de fazer o trabalho de verdade. Porque assim, uma coisa que nós temos que aprender, e que eu aprendi muito sobre isso no ministério, né, que eu congrego, que eu nasci nesse ministério e estou nele até hoje, que é o Ministério Sobre as Águas, do bispo Alexandre Oliveira e da bispa Maria Oliveira, que são os meus líderes, que nós não fazemos trabalho voluntário, sabe? Nós temos um chamado. As pessoas encaram a obra de Deus como algo assim voluntário, igual você faz lá você vai, por exemplo, na ACD, você vai fazer um trabalho voluntário e você não ganha nada por isso, porque é um trabalho voluntário. Então você não tem um compromisso, né? Você vai, eu vou o dia que dá, eu vejo, sobrou um tempinho, eu vou lá, ligo, eu vou. Não, a obra de Deus é algo muito mais sério, sabe? Eu acho que nós temos que... Primeiro que eu não concordo, esse negócio de trabalho de voluntário,
que você faz para qualquer instituição, para qualquer lugar. Eu, quanto a isso, e quanto ao meu trabalho também, as empresas por onde eu trabalhei, onde eu passei, eu sempre fui muito organizada, e eu sempre tive na minha mente que não importa o quanto eu ganho, ou se eu não ganho, mas se eu me comprometer, eu vou lá e faço, da minha melhor maneira, da melhor forma possível. Para Deus, então, amado, eu acho que tem que ser assim, excelência, sabe? Às vezes, a minha bispa fala, ela já chegou a falar isso, olha, a minha casa pode até não ter isso, mas na casa de Deus vai ter. A casa de Deus tem que estar sempre organizada. Então, assim, as pessoas, eu vejo que na obra de Deus falta muita gente com esse espírito mesmo, não de achar que tá fazendo eu tô sendo voluntário, tô fazendo um favor pra obra. Não. Quando você entra na obra de Deus, seja pra ajudar na manutenção do templo, sabe? Gente, entrar assim, tem gente que quer entrar na obra, ela olha pro altar, ela quer subir no altar. Amado, eu vou falar uma coisa pra você. Glória a Deus, no altar vem, né? A santidade do Senhor passa pelo altar, com certeza. Mas a obra de Deus é muito maior do que tudo isso, sabe? E eu vejo que muitas pessoas, elas acham que assim, eu sou só voluntário. Não existe voluntário. Pra mim não existe essa palavra na obra de Deus. Pra mim existe a pessoa que é chamada e que entende esse chamado. Porque muitos são chamados, mas entender esse chamado, sabe? Ser escolhido por Deus de fato é quando você entende o chamado. Não é fazer de qualquer jeito. Eu vou para a obra de Deus, eu vou lavar um banheiro na igreja, eu vou lavar como eu lavo na minha casa. Direitinho, fazer, sabe? Eu tô usando esse exemplo assim, eu nem sei porque eu tô falando isso, mas o Senhor me entregou aqui, eu tô falando. Então assim, eu vejo que muitas pessoas que não têm disponibilidade, que acham que a fazer a obra de Deus não é só isso, não é só, né, às vezes gravar um vídeo, mas tá dentro de um ministério, ser discipulado ao ponto de você já conseguir, por exemplo, se doar para fazer uma oração para um irmão quando entra no ministério aflita, na alma, né, acolher, né, então tem tantas coisas para fazer na obra de Deus, né, pastor, eu não consigo porque eu trabalho muito, porque amada, como eu falei, tem muitas coisas, não é só isso. Eu tô dando um exemplo básico, sabe? Tem tantas coisas que você pode fazer, né? Eu já tive muito tempo dentro da obra, já tive muito tempo assim que eu não... como que eu posso expressar? Eu já tive muitos momentos em que eu tinha tempo para ficar na obra o dia inteiro e podia fazer qualquer coisa, podia fazer... Aí teve momentos que eu só podia ir à noite, teve momentos que eu só podia ir de manhã. Então, assim, nós temos momentos em que nós temos uma determinada disponibilidade, então... Foque naquilo, faça aquilo. A obra de Deus, ela é grande. Como diz o arado, é grande, precisa de muitas pessoas. A mão de obra é pouca, né? Porque a gente vê muitas pessoas passando pela obra. Passam, né? Mas não permanecem, né? Mas como se estivessem fazendo um favor para a obra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não está fazendo favor para a obra. E nem para Jesus. Você está investindo em você. Porque se tem um lugar que você vai ser muitas vezes afrontada, vai ser na própria obra. Porque na obra de Deus tem muitas pessoas aflitas. E aonde tem muitas pessoas aflitas com conflitos pessoais, você também está com seus conflitos pessoais. É um lugar de tratamento. É um lugar onde as coisas vão se ferro afiando ferro, entendeu? E Deus vai tratando a gente no ego, na humildade que... Olha, na falta de perdão, tanta coisa. Então, assim, quando você tá entrando para fazer algo na obra, você não tá fazendo voluntário para a obra, favor para ninguém. Você tá tratando em você. Então, eu nem sei porque eu comecei falando isso, mas enfim, busque, né? Porque Deus, ele sempre vai querer usar a nossa vida. E posso falar, quanto mais ele usar, mais ele vai cuidar. Não importa qual maneira como Deus tem usado a sua vida, mas ele vai cuidar. Glória a Deus. Olha, esse é o momento em que nós fazemos aí a nossa ministração da palavra. E antes de iniciar a ministração da palavra, eu quero pedir a Deus direção e eu convido você para fazer isso comigo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor venha manifestar a Sua autoridade e poder sobre as nossas vidas, que eu seja diminuída, que o Senhor cresça, que a palavra ministrada nessa tarde esteja de acordo com a Sua vontade e alcance os corações da maneira como o Senhor deseja alcançar. Que haja avivamento e libertação no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amada, vamos para a palavra em nome de Jesus? Mas receba isso que eu falei. Eu não sei
talvez algumas mulheres que vão ouvir esse vídeo aqui, ó, estão em dúvida se firmam na obra. Ah, porque eu queria... Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu comecei na obra levando a minha mãe, que era obreira, levando a minha mãe. E ali Deus foi... Porque eu tinha muita coisa pra ser tratada. Muita coisa pra ser tratada. Sabe? E aí eu comecei como cooperadora. Eu não queria muito compromisso. Mas Deus foi me tratando e eu fui deixando. Porque você tem que deixar Deus fazer. É como um médico que você... É como quando você vai no médico que tá aquele corte, que precisa dar anestesia para depois fazer sutura, mas antes tem que fazer uma limpeza. Aí aí você tem que deixar segurar seu braço, você tem que deixar aplicar anestesia no lugar, enfiar a agulha dentro da carne para anestesiar, não é assim? E depois vai limpando e vai costurando e vai jogando medicamento, faz curativo. Então tem o passo a passo, não é assim? Com Deus é assim. Então deixa Deus tratar você, sabe? E vá fazendo parte do arado, porque você não vai se arrepender. Eu entrei no ministério, eu permaneço nesse ministério, e eu vou falar uma coisa pra vocês, esse negócio de a gente ficar pulando de ministério em ministério, não funciona, porque... A não ser que seja uma casa específica, você tá morando numa cidade, tá congregando ali, aí você vai mudar para outra cidade, aí não dá, eu sei, entendo. Mas eu vejo muitas pessoas migrando, sabe, de ministério em ministério, toda hora, ai, tô aqui, daqui a pouco eu tô aqui, daqui a pouco eu tô ali, parece uma pipoca pulando, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês, não firma, a raiz não profunda, muita coisa você perde, né? E outra coisa também, não fale mal do ministério de onde você saiu, não importa o que você viu lá dentro, sabe? Nenhuma casa é perfeita. Quando você entra na sala, a sala tá linda, entra na cozinha, tá cheia de louça na pia, não é assim que funciona? Toda casa tem seus problemas. E nós não somos perfeitos também. A gente é mais uma pessoa com problema entrando nessa casa. Então, sabe, honre o ministério onde você congrega, honre os seus líderes espirituais. Se pra você se sentiu ali e não quer ficar, eu não aconselho, tá? Eu acho que você tem que permanecer e lutar contra esse... Ah, eu tô gostando disso. Luta contra isso, porque, na verdade, o ministério não tem que te agradar. Você que tem que apresentar um culto agradável a Deus. Não é o ministério que tem que te agradar, entende? Só que é difícil as pessoas entrar nesse debate, não vou entrar nisso, mas... Não aconselho, mas se por acaso, pastor, eu quero sair de qualquer jeito, amada, sabe, pede a bênção para os seus líderes, pede para Deus abençoar aquele ministério e vai seguir seu caminho. Ninguém é obrigado a ficar onde não quer, entende? Mas vamos realmente agir como mulheres cristãs e realmente fazer a nossa parte de forma decente e digna, tá bom? Olha só, João 14, versículo 15. Eu vou até o 17, tá bom? Vou ler pra você agora. Olha só. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só, amada, essa passagem confortante de Jesus, né? Ele conversando com seus discípulos sobre a ida dele, sobre quando ele voltar aos céus, né? E ele começou a falar bastante coisas e os discípulos foram perguntando algumas coisas para ele e em algum momento ele falou, olha, se me amais, vocês vão guardar todos os meus mandamentos, porque o Senhor, o tempo que ele andou com eles, ele ensinava, ele falava isso, e tudo era mandamento, tudo era ordenança, né? E aí ele diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque naquele momento o Senhor, a presença de Jesus era o Consolador deles, né? Jesus consolava eles nas dores, nas dúvidas, nas aflições, e nos momentos que o Senhor encontrou a cada um aquela alma aflita, angustiada, sedenta de Deus, sem saber que era aquilo. Quando conheceram Jesus, entenderam que era o que faltava, então ele era o consolo presente. E eles sentiam que quando ele falava com os discípulos sobre isso, eles ficavam aflitos, porque se o Senhor for, como que vai ser? E ele falou, olha, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, amada. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que testifica toda a palavra do Senhor e tudo que ele tem trazido para nós, que o mundo não tem esse Espírito, mas nós temos, ele está em cada um de nós.
Né? Na época, antes de Jesus vir, não era para todos, mas depois que Jesus veio, o Espírito Santo ficou para todos. Ou seja, então nós temos a oportunidade de caminhar com Jesus, de ter a palavra de Deus inserida em nós, né? De nós expressarmos esse amor, guardando os mandamentos e praticando esses mandamentos. E o Senhor nos pede para que nós venhamos guardar. Se vocês me amar, vocês vão guardar os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar para vocês o Consolador. E é esse espírito do Consolador que é o espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque olha aqui, ó, porque não o vê nem o conhece. Sabe, as coisas nesse mundo que a gente já falei para vocês que o mundo que nós vivemos é um mundo em declínio, amada, não conhece o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. A mentira, ela anda avassaladora por aí, acabando com um monte de família, desestruturando pessoas, desestruturando o ser humano e relacionamentos. Porém, esse Espírito da verdade, ele está em nós. Ele está disponível para nós. Pastor, e como que eu faço para me permanecer com esse Espírito em mim? Busque! É o que eu tenho falado para vocês aqui. Busque a presença de Deus. Busque estar em Deus. Porque, amadas, nós não temos alternativa alguma se não for permanecer na presença de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui, Jesus já falava que o mundo não pode receber esse Espírito. Porque o mundo não vê e nem o conhece. Mas você, nós podemos recebê-lo. Porque Ele está aqui por causa de nós. E como eu vejo o Espírito de Deus, o Espírito da verdade? Eu vejo Deus, sabe como? Eu vejo esse Espírito da verdade, sabe como? Quando eu olho para quem eu era antes de Jesus. Quando eu olho para as coisas que eu poderia praticar antes. E as coisas que foram sendo feitas. Através da intercessão do próprio Espírito Santo de Deus me conduzindo a agir pelo certo. Quando eu me deparo diante de uma situação que eu sei que humanamente eu não tenho condições de fazer, de concluir, de ter êxito, e eu vejo a solução, eu vejo as coisas se resolvendo, eu vejo esse Espírito. Porque isso não é ver com os olhos físicos. Porque o mundo, ele tem, o que ele pode ver é físico. O que está nesse mundo tem que ser físico sempre. Só que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E pela fé eu fui transformada, pela fé eu fui liberta, pela fé eu fui alcançada pela presença de Deus. E quantas obras não foram feitas na minha vida? Obras grandiosas. Se você olhar quantas obras Deus não fez na sua vida. Porém, nós precisamos permanecer acima de todas as coisas, mantendo em nós a palavra, os mandamentos. E isso nós conseguimos fortalecer em nós quando nós simplesmente buscamos ao Senhor. Eu já falei aqui em outros momentos, olha, se eu ouvir uma mulher cristã falar, hoje eu não quero buscar Deus, estou cansada, mata, pelo amor de Deus, eu fico com medo. Nós não podemos ter preguiça de buscar a Deus, não. Nós não podemos ter preguiça de entrar na presença dos santos, não. Porque é isso que nos mantém vivas. Nós todos os dias morremos um pouco para o mundo e avivamos ainda mais a presença de Deus. Sabe, nos abstendo de coisas que muitas vezes nos davam prazer, mas pelos mandamentos que nós já sabemos, não era do Senhor para nós. Então, amada, em nome de Jesus, permaneça firme, em nome de Jesus, sempre priorize buscar a presença de Deus, estar diante da presença de Deus, sabe? Às vezes as pessoas, elas tendem a querer tudo tocar, tudo ver. O Espírito Santo de Deus eu não posso tocar, eu não posso ver fisicamente. Mas quando eu olho, eu faço uma retrospectiva da minha vida e eu vejo o agir de Deus, o mover de Deus e eu vejo as minhas atitudes
que eu sei que foram movidas pela intercessão desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que ficou para nos consolar, para interceder por nós, junto ao Pai. Sabe, é o mesmo que nesse momento está aqui comigo, me orientando, me fortalecendo, que está aqui derramando graça, que está aqui me conduzindo para que eu olhe para a Bíblia agora e a palavra se revele para mim. Ele intercede para que eu possa ter condições de fazer no Espírito o que a minha carne não pode fazer, porque a Luana não pode ministrar 21 vezes por semana. Porque são 3 vídeos por dia. Eu, humanamente, não, mas o Espírito Santo de Deus me capacita nisso. Esse mesmo Espírito, ele me capacita para poder dizer não quando eu quero dizer sim. Para me calar no momento em que aquilo que eu ouvi entrou como uma faca, sabe? E doeu. E eu queria revidar. E ele fala, filha, não revide. Não, porque para você revidar, você vai ter que descer do patamar onde Deus já te colocou. Porque Deus já te colocou num patamar. Deus já te colocou em um nível. Você já não tá mais no nível de iniciante, não é assim? A gente tem aquele... eu vejo meu netinho, ele tem hábito de jogar, e aí tem aquele nível iniciante, nível básico, médium, enfim, a gente já não tá mais no nível de iniciante. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele intercede, ele segura em nós. Eu sinto como se fosse assim, sabe quando alguém te abraça assim por trás, assim, para você não avançar? É como se você fosse correr, você não vai. Você vai ficar exatamente aqui. Você não vai agir assim, você não vai falar assado, você não vai escrever isso, você não vai responder isso. Não. Eu cuido de todas as coisas. É sobre isso. É sobre quando nós temos esse Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele está em nós. Porque nós somos de Cristo. Nós já não fazemos mais a nossa própria vontade. Nós estamos sujeitas e subordinadas à vontade de Deus. Amém? Até aqui Deus falou. Eu espero que você tenha recebido daí, eu recebi daqui. Que você tenha um dia, um final de tarde abençoado, cheio da presença de Deus. Eu vou orar pela sua vida, ore pela minha. Você por mim, e eu por você, e Cristo por nós. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Até o nosso próximo vídeo. Beijo!